Oi, gente, tudo bem? Começando mais uma entrevista aqui da série de entrevistas do Diário do Rio com candidatos às eleições desse ano. Hoje, com Maíra, da MST, candidata pelo PT e candidata do MST. Tudo bem, Maíra? Como é que você está? Tudo jóia. Obrigada. Prazer em estar aqui no Diário do Rio com você. Bom, vamos começar falando sobre... Acho não, já viu você respondendo essa pergunta várias vezes, mas o promotor do Diário também te ouviu falar sobre isso. Quais são as ideias de uma candidata do MST numa cidade como o Rio de Janeiro? Não, muito importante, né? Acho que muitas vezes a gente acaba tendo essa relação campo e cidade como realidades muito afastadas. Eu acho que desde que o MST toma a decisão de participar do processo eleitoral, a gente tem tentado encurtar cada vez mais essa distância que, na verdade, politicamente não deve existir. E aí, acho que tem um primeiro elemento, né, do porquê o MST entra nas eleições. Acho que é importante falar sobre isso, e também à luz de um debate eleitoral como ontem, né, que aconteceu, o primeiro debate ali com os pré-candidatos, a gente conseguiu ver como o lastro do bolsonarismo ainda está muito presente na nossa cidade, né, com dois candidatos, mas um mais bolsonarista, assim, de fato. E o MST, ele entra justamente nesse período, né, nesse processo eleitoral, para poder combater as ideias bolsonaristas. E essas ideias bolsonaristas que a gente sabe que durante o período da pandemia aprofundaram a realidade da fome no nosso país. Então, é muito engraçado quando o Ramagem, por exemplo, ontem no debate, fala, né, que na época do Bolsonaro, durante a pandemia, parece que não viveu a realidade que a gente viveu, de pessoas na fila de supermercado disputando pelanca, disputando osso para poder comer. E o MST entra justamente no debate eleitoral, no processo eleitoral, para combater essas ideias e fortalecer a luta da reforma agrária popular. Na compreensão de que é com ocupação das terras improdutivas, que é constitucional, um direito constitucional do nosso país, é com essa ocupação e participação dos produtores, né, dos pequenos produtores e dos agricultores, produzindo alimentos, que a gente consegue alimentar de forma saudável o conjunto da sociedade brasileira, justamente nesse grande problema que é a fome, né? Então, essa relação campo e cidade, ela se dá justamente pensando o que a gente vem construindo como a síntese do MST, que é a reforma agrária popular. A reforma agrária popular nada mais é do que a ocupação das terras improdutivas, né, para a produção de alimentos por parte dos agricultores, mas também com essa aproximação com a cidade. Então, tanto na disputa das ideias da cidade, quanto na disputa da concepção do alimento, quanto na valorização da agroecologia, no combate à fome, na valorização da educação, e aí estão aí as escolas do campo, né, que não nos deixam mentir e são, de fato, um grande espelho do que a gente precisa construir também para a educação brasileira, e que está vinculado a essa grande síntese do MST, que é a reforma agrária popular, e que não é feita só no campo. É preciso que os trabalhadores da cidade, a juventude, o conjunto da classe trabalhadora dos grandes centros urbanos também abracem a bandeira e a luta da reforma agrária. Por isso, o MST tem disputado essa trincheira de luta que a gente chama da luta institucional, né? Combinando tanto a luta política organizada de massas, das marchas, do trabalho de base, com a luta ideológica da disputa das ideias, mas também com essa luta eleitoral, que é um momento que as pessoas estão abertas, né, a debater sobre o projeto, a debater sobre propostas para a cidade, que é um pouco por aí, essa relação campo e cidade, principalmente no combate à fome. Sim, vamos falar um pouco mais sobre essa questão do combate à fome. Saiu o mapa da fome, né, na cidade do Rio de Janeiro há poucos meses, e são números assustadores, preocupantes, alarmantes. Mais de 500 mil de pessoas passando fome na cidade, fora pessoas em insegurança alimentar, com falta de nutrientes e tudo mais. Eu queria que você falasse sobre ideias, planos, no eventual mandato seu, para poder atacar essa questão, combater esse problema na cidade do Rio, que, apesar desse mapa da fome ter sido muito noticiado na época, depois parece que o debate esfriou, né? Parece que as pessoas esqueceram que tem gente passando fome numa cidade rica como o Rio de Janeiro. Exatamente, Felipe, muito importante isso que você aborda. A gente tem trabalhado essa candidatura, que já é candidatura de fato, muito na chave do combate à fome,
E há um tempo, assim, né, antes de sair o Mapa da Fome, por conta desse compromisso do MST com a alimentação saudável e do combate à fome de forma nacional, a bandeira da alimentação, da produção orgânica, da valorização dos pequenos agricultores já era a nossa bandeira principal. E isso se afirmou, na verdade, né? Se aprofundou enquanto a nossa principal bandeira de luta é justamente quando sai esse mapa da fome. E eu, individualmente, fiquei muito impactada porque a gente está falando de uma cidade que conviveu com essa realidade durante a pandemia, antes mesmo da pandemia, a gente não tinha um estudo sobre isso, a gente não tinha segmentado nos bairros, nas zonas, não tinha dimensão da quantidade de pessoas que estão nessa situação. E sem esse diagnóstico, né, era muito difícil pensar política pública, entender como os equipamentos precisam funcionar, quais são as propostas concretas. Então, esse estudo, para nós, ele é extremamente triste, assim, mexe profundamente com a gente, né? Porque é uma cidade como G20, vai sediar o G20, a cidade maravilhosa, a cidade, né, que a gente abre os braços para o desenvolvimento, enfim. Então, é uma contradição muito grande para a nossa cidade, né? Enfim, para a nossa população, essa realidade da fome. E esse mapa, então, trouxe para a gente a necessidade urgente de manter a luta pelo combate à fome, e que essa, eu tenho falado isso nos lugares, que essa não pode ser uma pauta só do MST, ou só da maioria do MST, ou só do campo da esquerda. Tem que ser uma pauta que vai balizar todo o debate executivo, da disputa de prefeitura, inclusive, nos próximos períodos, assim, né, concretamente. Porque, óbvio, que enquanto Câmara, enquanto possível mandato, a gente vai desenvolver ações, eu vou falar um pouco do que a gente tem pensado, mas é fundamental que o Executivo também esteja aliado a essa luta, porque não tem nada mais importante do que combater a fome na cidade, assim, né? As pessoas passando fome não conseguem emprego, ao mesmo tempo que o alto índice de desemprego provoca fome. Então, vira uma retroalimentação de problemas sociais que ou a gente enfrenta agora, ou a gente só vai piorar, porque não tem nada pior do que a fome enquanto uma realidade social. E aí, dito isso, assim, a gente tem pensado 3 aspectos principais no que tange o combate à fome. A primeira, né, acho que desde a pandemia, o conjunto dos movimentos sociais tem dado uma resposta. Enquanto o Bolsonaro estava na linha do negacionismo, na linha do empobrecimento, os movimentos sociais, tanto o MST quanto o Levante Popular da Juventude, o Movimento de Atingidos por Barragem, o MTST, MPA, enfim, todo esse conjunto de movimentos sociais, eles se unificam em diferentes territórios do Brasil, inclusive, para implementar políticas de segurança alimentar. E as cozinhas comunitárias, elas se tornam o grande instrumento de combate à fome, sobretudo na ponta dos territórios. Na nossa opinião, a cozinha, ela consegue fortalecer 3 coisas principais. A primeira, que é esse combate à fome direto e objetivo, né, de matar a fome da pessoa, Um segundo, que a cozinha, ela fomenta a organização popular. Isso, para nós, né, na nossa síntese da nossa campanha, é algo crucial, porque sem organização popular a gente não derrota o bolsonarismo, a gente não derrota a extrema-direita. Nosso trabalho está muito além das câmaras. Então, a cozinha, ela promove essa organização popular. E a cozinha, se pensar enquanto política pública de município, ela pode fortalecer a luta por emprego e renda, tanto para a juventude, mas para os trabalhadores e trabalhadoras de um modo geral. Né? E a gente tem trabalhado, por exemplo, a possibilidade de pensar um fundo municipal para as cozinhas comunitárias, né? Articulado ali com a Secretaria de Assistência Social, enfim, pensando como a gente pode fortalecer os movimentos sociais, que é muito importante, mas também conseguir combater a fome de maneira direta e objetiva. Eu acho que as cozinhas são uma síntese e um instrumento de luta que os movimentos sociais trabalharam ao longo desse período, sobretudo durante a pandemia e o pós-pandemia, que eu acho que a gente pode beber nessa experiência e implementar política pública a partir. Um segundo elemento, né, uma segunda ferramenta que a gente tem pensado é a questão das hortas comunitárias. A gente sabe que tem hoje um programa de hortas muito interessante no município, mas que, na nossa opinião, precisa ser aprofundado, precisa estar mais alinhado com os movimentos sociais, precisa contribuir também nessa perspectiva da organização do povo nos territórios. Então, a gente tem algumas experiências também de hortas, né?
a partir do projeto Periferia Viva, que é um projeto do MST, junto com o Levante e o Movimento Brasil Popular, em algumas comunidades do Rio, e justamente são nas comunidades que estão ali no grande cinturão da fome, né, da Zona Norte, Complexo da Penha, ali no Sereno, Manguinhos, enfim. Então, Madureira, ali em Cavalcante também. Então, são territórios que a gente vê que as hortas elas conseguem unificar as mulheres da comunidade, além de produzir alimentação saudável, que é muito importante, né, quando a gente está falando nessa quadra histórica de um período em que a gente tem falado sobre a questão dos agrotóxicos, cada vez mais refletindo e pensando o que chega na nossa mesa. Então, a valorização das hortas, ela também contribui nesse aspecto da organização do povo, mas também na produção de alimentos saudáveis. E um terceiro elemento do combate à fome que a gente tem pensado, e aí é bem direto mesmo esse, que é a questão dos restaurantes populares. A gente olha com muita preocupação, né, o que foram os anos do Crivella e o desmonte das políticas públicas e dos equipamentos públicos da cidade. A gente sabe uma série de equipamentos que foram destituídos e os restaurantes populares foram um deles, assim, né? Então, se antes a gente tinha vários restaurantes em diversos pontos da cidade, hoje a gente conta com pouquíssimos. Então, é muito importante que a gente consiga usar esses próximos 4 anos para restabelecer a política de restaurantes populares, sobretudo nas áreas onde o mapa da fome demonstra que há uma grande quantidade de pessoas passando fome, de insegurança alimentar. Então, restabelecer esses restaurantes, né, criar novos e restaurar aqueles que precisam ser restaurados. Eu ia fazer uma pergunta sobre restaurante, né? Você já entrou nesse tema que já te vi falar algumas vezes sobre as cozinhas populares, é uma ótima ideia ter apoio público para amplificar essa iniciativa, mas o Rio já tinha restaurante, né? Eram 8 e agora são 2 funcionando muito mal. Queria que você detalhasse mais o que você pensa em relação a isso. Tem bairros específicos que vocês já mapearam, que deve ter? Como é que está essa reflexão em cima dessa recuperação e ampliação dessas estruturas públicas que são muito importantes? Então, Felipe, acho que na região central a gente precisa fortalecer, né, esses equipamentos. E acho que o mapa da fome, principalmente ali na região da Zona Norte, ali nas regiões, né, Manguinhos, Madureira, acho que é importante a gente, Vigário Geral, enfim, acho que é importante a gente pensar nesse lugar que hoje concentra, né, a maior quantidade de pessoas passando fome. Acho que na Zona Oeste a gente precisa alastrar a quantidade também e aí dar conta das diversas localidades da Zona Oeste, né, Bangu, Campo Grande, Grande Jacarepaguá e também a área ali, Camorim, enfim. Acho que é importante a gente conseguir olhar para a Zona Oeste como esse grande conglomerado de bairros, né, e de regiões que precisam ser atendidas de maneira diferente, assim. Então, é importante também a gente implementar nessa região. Eu vou falar um pouco de meio ambiente, que tem muito a ver com o que você defende. Você de Jacarepaguá, você sabe que nós temos a Floresta da Pedra Branca, a maior floresta urbana do mundo aqui na cidade do Rio. Muita gente nem sabe disso, acha que a Tijuca é maior, mas Pedra Branca é 3 vezes maior que a da Tijuca. Nós temos o privilégio de ter essas 2 florestas na cidade. Eu queria que você falasse suas ideias em relação ao meio ambiente, à preservação desse meio ambiente que a cidade tem, uma vez que esse debate tem que ser fundamental nessa eleição, porque a crise climática já está aí, não é mais coisa para pensar daqui a 10, 15, 20 anos, é coisa para se debater e se resolver agora, porque o Rio já sente essas consequências, né? Então, o que você tem de ideias em relação a essa pauta do meio ambiente e da preservação dessas florestas que nós temos no Rio? Muito bom, Felipe. Acho que tem alguns elementos, assim, né, em relação a essa questão da crise ambiental. Eu estava recorrendo aqui a alguns dados, eu acho que você também falou muito cirurgicamente que talvez seja irreversível o quadro que a gente vive. A gente precisa olhar para isso com muita seriedade. E o Rio de Janeiro, ele concentrou, na verdade, de 2010 a 2018, mais de 2/3 das mortes por desastres climáticos e ambientais. Então, a gente não está falando só de um caso específico ou de uma tragédia específica, a gente está falando de uma conjuntura que tem matado o povo e tem também colapsado o nosso meio ambiente, né? E as nossas riquezas naturais, assim. Então, acho que é muito importante a gente trabalhar com essa visão de contenção de danos. Não tem, e aí, sinceramente, Felipe, não tem como a gente falar em contenção de danos e, ao mesmo tempo, a Câmara Municipal está debatendo privatização de parques, privatização dos espaços verdes da nossa cidade, sabe? É de uma
incoerência e de uma contradição que não combina com os desafios históricos desse período que a gente está. Então, assim, a luta contra a privatização dos parques e das nossas reservas ambientais é uma luta urgente e necessária. Eu sou de uma geração, acho que você lembra dessa época que a gente fez a luta lá contra o Golfe Olímpico, na APA de Marapendi, enfim. Foi ali que eu pude me forjei na luta, né, naquele período dos mega eventos e tudo mais. E a gente sabe muito bem que nesse período, né, em que você tem uma série de eventos, mega eventos sendo recebidos na cidade, o plano ecológico e o meio ambiente sempre acabam sendo muito sucateados e, enfim, entregues, né? Então, é muito importante a luta contra a privatização, é muito importante a gente pensar um plano de resgate do município e valorização dos nossos parques e jardins é muito importante. Assim, acho que ali tem muitos parques, muitas praças na nossa cidade. Se a gente dá uma vida, né, reflorestando, trazendo de novo, de fato, verde para esses locais, a gente consegue ir dirimindo esses problemas, né? Enfim, todas essas dificuldades. Acho que precisamos atualizar o plano municipal que mitiga, né, a adaptação de mudanças climáticas, então é importante a atualização aí nesse período. E tem um elemento que aí é uma luta que o MST faz, eu acho que é importante a gente aproveitar o período das eleições para falar sobre isso, que é a luta contra o agronegócio, né? A gente está vivendo aí um novo período no Brasil, novos marcos de desenvolvimento, tentativa, né, de se pensar um novo marco de desenvolvimento, e não há possibilidade de combinar o agronegócio com esse modelo de desenvolvimento. Acho que o Rio Grande do Sul, né, que há poucos meses atrás demonstrou como, quando o agronegócio avança nas áreas, devasta essas áreas, e isso causa rapidamente uma mudança para a região. Assim. Então, lutar contra o agronegócio também é importante para a cidade do Rio de Janeiro, né? Pensando aí no estado, mas também no Brasil. Acho que tem alguns elementos assim em relação ao meio ambiente também que estão no âmbito da educação, pensar a educação ambiental nas escolas, fortalecer esse trabalho pedagógico desde a infância é muito importante para a gente criar, né, indivíduos e conseguir educar uma nova geração também atenta a esses debates. E aí não nos marcos do capitalismo verde, né, que fica tentando só tapar o sol com a peneira. A gente precisa falar sobre os problemas reais e estruturais do nosso país, se refere ao meio ambiente. Então, acho que é muito importante também pensar esse ponto de vista da educação e atualizar, né, o plano municipal dessa questão do meio ambiente aqui da nossa cidade. Você é da Zona Oeste, né? E como é que estar fazendo campanha com a bandeira do MST, uma campanha à esquerda, numa região que a gente sabe, eu também sou da Zona Oeste, que é complicada, para dizer o mínimo. Como é que está sendo essa campanha, como é que está sendo sua estratégia e como é que está sendo essa conversa com a população? Porque, às vezes, também a população acaba votando em candidatos de extrema-direita ou ligados a milícias ou à igreja evangélica, seja lá o que for, por falta de informação, por falta de conversa. Tem muito agricultor na Zona Oeste que nem sabe da importância de votar em alguém da MST, por exemplo. Queria que você falasse um pouco como é que está sendo essa campanha e essa estratégia de campanha também. Excelente, Felipe. A gente tem corrido muito, né, na região da Zona Oeste, em diversos lugares. Quando você fala dessa questão da agricultura urbana, né, e desses trabalhadores, tem sido um segmento que a gente tem olhado com muita atenção. O plano diretor, né, que nega a existência de uma área rural na cidade, dificulta muito a vida desses trabalhadores agricultores, né, que vivem da sua produção, que vivem dessa política mesmo da alimentação, né, enfim, nos seus empregos. Então, é muito importante a valorização desses trabalhadores, pensar, né, formas de incentivo, de inclusão, por exemplo, nas feiras de orgânicos que tem na cidade, né, o circuito de orgânicos, muitas vezes não favorecem a inserção desses trabalhadores. Então, é muito importante porque ali está rodando, né, uma nova forma de se entender a economia, enfim, novas áreas também da cidade. Eu acho que é importante a gente olhar com cuidado, né, incentivar a entrada desses trabalhadores nesse circuito. Para além disso, a gente tem falado muito da questão da mobilidade urbana,
E aí, pensando a questão da Zona Oeste, a gente que é, né, de Jacarepaguá sabe a labuta que é para chegar no centro do Rio, para ter acesso aos equipamentos de cultura. Assim, o direito à cidade é extremamente negado. E hoje, estar nessa tarefa é também um encontro com a Maíra, que se organizou politicamente em 2012, sabe? Porque foram justamente os problemas da cidade e os problemas que eu enfrentava enquanto jovem de 16 anos que me levaram a me organizar politicamente e a lutar contra o tipo de cidade que vem sendo, né, implementado no Rio de Janeiro. E hoje, nessa tarefa, é quase uma possibilidade de propor alternativas, né? E fazer um coro também com outros sujeitos, outros parlamentares e outras figuras públicas que cumprem esse papel. Acho que é importante, né, a gente também não se achar o farol da revolução. Assim. Então, tem gente lutando pela Zona Oeste, tem muito cria da Zona Oeste que está também fazendo uma resistência muito importante na Câmara. E a nossa ideia é endossar essa voz, né? Então, a questão da mobilidade urbana, pensando, por exemplo, a ampliação da tarifa zero para segmentos da população que que deveriam, na verdade, ter acesso à tarifa zero, mulheres, né, com filhos, juventudes de um modo geral, trabalhadores com determinado corte de renda. Acho que a gente precisa estudar isso e ampliar o direito da tarifa zero, segmentadamente, claro. E acho que a Zona Oeste sofre muito com isso, porque você nunca pega um transporte, né, Felipe? Tu sabe? A gente pega, no mínimo, 2 transportes para chegar, por exemplo, no centro do Rio, às vezes até 3. Então, assim, e aí com um sistema de integração que não tem facilitado muito a nossa vida, que é caro, e que, no final das contas, isso faz diferença no bolso do trabalhador. Então, acho que é importante a gente pensar isso. E a gente precisa regularizar, assim, né, Felipe? Acho que alguns serviços, a questão da regularização fundiária, que é uma luta também, uma luta pela terra, e acho que é algo que a gente precisa enfrentar aí durante esses próximos anos. Enfim, acho que tem uma série de lutas. A questão da segurança pública na Zona Oeste, né, tem crescido cada vez mais, assim, a insegurança dos moradores, e aí tanto pelos poderes paralelos da milícia, quanto pela polícia militar, quanto pelo aumento do tráfico. Assim, alguma coisa precisa ser feita. Não dá mais para a gente olhar para a segurança pública e não fazer nada. E a Zona Oeste tem sofrido muito com a insegurança dos moradores, né? E a gente sabe quem sofre sempre na ponta. É a juventude preta que morre nas favelas. Então, é muito importante também essa luta por uma segurança pública humana e digna para o conjunto da população. Eu ia perguntar sobre a mobilidade, que realmente é um drama do morador de Jacarepaguá, da Zona Oeste, mas já entrou aí algumas questões que você pensa. Mas já que você falou de segurança, eu queria que você aprofundasse mais suas ideias em relação a isso. O que você tem conversado com as pessoas? Como é que você tem pensado? Porque o poder legislativo municipal não tem tanto alcance para poder como Estado, mas dá para fazer algumas coisas. Então, o que você tem pensado, o que você tem conversado com as pessoas em relação a isso? Muito bom. Acho que tem um elemento da segurança pública, 2 aspectos principais, né? E aí acho que o que cabe ao município. O primeiro, que é a fiscalização dos serviços do município, fiscalização dos transportes, fiscalização fundiária, né? Então, criar, por exemplo, um sistema feito o CISREG para a regularização fundiária e para o acesso aos terrenos, eu acho que é uma medida também de segurança pública. Eu acho que é uma medida que faz bem para a democracia, sabe? Porque você democratiza o acesso à terra, você consegue ter uma transparência no que tange ao alcance, né? Enfim, e a possibilidade de acesso desses terrenos. Então, acho que é importante essa questão de pensar em um sistema único do município, sabe? Acho que a prefeitura poderia pensar um tido. A questão das vans, né, e dos serviços municipais de um modo geral. E tem um outro elemento da segurança pública que também muito me preocupou ontem no debate, aí estou bem à luz do debate, porque foi bem, né, a gente conseguiu ver um pouco do que vai ser a tônica da eleição. Fiquei muito preocupada com o debate sobre o armamento da Guarda Municipal, assim. Isso já apareceu em pauta na Câmara 2 vezes esse ano, retiraram, mas a prefeitura dá parecer favorável, e a gente entende que isso é um dever, né, da Câmara Municipal negar esse armamento da Guarda Municipal. E a gente sabe que essa é uma bandeira bolsonarista, uma bandeira da extrema-direita, né, que quer
utilizar os equipamentos públicos para promover cada vez mais uma lógica de violência. A Guarda Municipal ela tem que ser medida protetiva, de segurança da população, sabe? Então, eu olho com muito cuidado essa pauta, acho que a gente vai precisar estar bastante atento, tanto a nível de Câmara, mas principalmente também a nível de organização da sociedade civil, né? E aí, naquela nossa lógica, ocupar a galeria, fazer pressão, porque a Câmara só funciona assim. E a gente sabe quem vai sofrer mais com essa questão do armamento, né? São os camelôs, são as mulheres camelôs, são as pessoas, de modo geral, que precisam viver da rua para tirar o seu sustento, e aí no quadro econômico de grande desemprego, sabe? Então, é muito importante que a gente siga uma lógica que não seja a lógica da violência. A gente sabe que armamento não traz solução para problema de segurança pública, porque se fosse isso, a cidade e o estado do Rio de Janeiro seriam o estado mais seguro do Brasil, e na verdade é totalmente o contrário. Se a arma resolvesse, o Rio seria Suécia, né? Educação é outro tema muito caro às suas propostas. Deve ser filha de professora, é professora também, né? Sim. O Rio tem alguns problemas a serem fiscalizados na educação municipal. Um deles, que até ontem no debate o Eduardo Paes deixou soltar isso, que 10% das escolas ainda não estão climatizadas, que já era uma proposta que já era para estar resolvida há muito tempo, já era para todas as escolas da cidade estarem com ar-condicionado, e 10% ainda não estão, e o calor está voltando aí. Esse é um dos problemas, tem muitos outros a serem resolvidos. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que sua candidatura pensa em relação à educação municipal e o que pode ser melhorado ainda. Educação para a gente é um tema central. Ontem a gente teve uma plenária da educação que reuniu os segmentos, né, professores da rede, mas também professores universitários, estudantes, né, do movimento estudantil, tanto universitário quanto secundarista. Então, pré-vestibulares populares, né, representantes de pré-vestibulares populares da cidade. Então, a educação para a gente é uma bandeira central, porque consegue congregar uma série de setores importantes da luta política e da organização do povo. E aí, nesse sentido, pensando as pautas prioritárias que a gente tem trabalhado, a primeira, essa questão da estrutura das escolas é absolutamente urgente, e aí acabamos de falar, né, de meio ambiente, desequilíbrios ambientais. Rio de Janeiro, você não sabe mais quando faz calor, quando faz frio, e assim, as escolas precisam estar equipadas tanto para os trabalhadores, né, para os profissionais da educação, quanto também para os alunos. A gente sabe que a disparidade do ensino, ela também está diretamente atrelada aos problemas estruturais das escolas. Então, é muito importante que a gente entenda a climatização não mais como um ponto, mas como uma necessidade para que o desenvolvimento do ensino-aprendizagem seja efetivo, assim. Mas, para além dessa questão da climatização, tem uma pauta que, para nós, que é muito importante, que é a questão das creches. E aí eu fiquei revoltada quando eu vi seu Ramagem usando a pauta das creches, porque a gente sabe que a extrema-direita não tem nenhuma preocupação, porque se tivesse, né, nos períodos em que estiveram no poder, a educação pública e a quantidade de creches nos estados, embora não fosse da incumbência dos presidentes, teria aumentado. E a gente acabou também de sair aí de 4 anos antes de Eduardo Paes, que foi o Crivella. Você não teve nenhuma melhoria também no sistema de creches, né, e na implementação de creches na cidade. Então, a extrema-direita não pode falar de educação porque não sabem, não estão na ponta, não ouvem os trabalhadores. Enfim, fiquei revoltada quando eu vi isso ontem, porque assim, a proposta ela é do campo progressista democrático, né? E para a gente falar de creche é falar sobre 2 aspectos principais. O primeiro, que é a vida das mulheres trabalhadoras, né? Na nossa campanha, eu sou uma mulher feminista, eu defendo o feminismo, e não é o qualquer feminismo, é um feminismo popular, que esteja a serviço das mulheres trabalhadoras. E as mulheres trabalhadoras precisam trabalhar e os filhos ficarem com segurança, estarem em segurança, tendo a possibilidade de um desenvolvimento artístico, intelectual desde a infância. E as creches, na nossa concepção, elas conseguem sintetizar muito disso, né? Tanto da valorização da criança quanto da valorização das mulheres. E hoje, na cidade do Rio, a gente tem uma desigualdade geográfica da distribuição dos equipamentos de creche que é muito grande. E o aumento, né, do que a gente chama das creches conveniadas da prefeitura, que não são do município,
são conveniadas com parceria público-privada, né? E a gente olha para isso com muita preocupação. A gente acha que a saída não pode ser por aí. Precisa ser com mais construção de creches públicas, com efetivação de concursos públicos. A gente tem um banco de professores que prestaram concurso e estão aí na lista de espera desde 2018, 2019, uma galera que não é chamada. Então, assim, a lista dos concursos precisa andar, precisa ter professor concursado em equipamento de creche pública para que as crianças estejam em segurança e tendo possibilidade, né, de se educar. Outra pauta importante para a gente na educação é a questão do horário integral. E aí, né, você conhece Dona Doroteia, ela de CIEP, né, sempre foi uma grande... Meu nome é uma homenagem, né, ao Darcy Ribeiro, então a questão da valorização dos CIEPs e do horário integral como uma resposta, né, a essa exclusão social que há dentro das comunidades, para nós é muito importante esse resgate do que foram os CIEPs. A gente sabe que nada na história volta, mas é também nas experiências que a gente pode beber e avançar quando tem problemas. E hoje a gente sabe que o horário integral ele só vai até as 2 horas da tarde. Isso não é horário integral, né? Porque depois de 2 horas da tarde, o que a criança vai fazer? E, para além disso, a gente acredita que a cultura, a valorização dos produtores culturais, a volta, né, daquela lógica dos pontos de cultura, tudo isso pode ser utilizado combinando com o processo da educação formal, né, como a gente chama, no âmbito da sala de aula e no âmbito do ensino-aprendizado. Assim. Então, e isso é isso, abre emprego, né, roda também esse gargalo que a nossa cidade está de alto índice de desemprego. Então, é com cultura, com arte, com valorização dessas experiências culturais que a gente acha que o horário integral ele pode voltar e aumentar, né, o seu tempo. Assim. Essa é uma luta que a gente tem se debruçado. E aí, pensando, Felipe, também num período, né, de reconstrução do Brasil, em que o MINC está sendo um ministério bastante valorizado pelo presidente Lula, com inúmeras ações e iniciativas de fomento cultural nos municípios e nos estados. Então, assim, vamos aproveitar desse momento e articular política também com o governo federal, sabe? Vereador tem o seu limite, mas a gente acredita que o vereador também tem o potencial articulador, né? E precisa estar antenado e concatenar essas demandas objetivas da cidade para trazer recurso, para fortalecer também lutas históricas. Então, estamos por aí, né, na questão da educação. Tenho falado muito que a nossa ideia é ser um mandato aliado do Sindicato dos Profissionais de Educação, trabalhar junto, contribuir na perspectiva da organização do povo, porque filha de sindicalistas também não valorizar o sindicato e a organização dos trabalhadores que historicamente obtêm direitos, aí não é filha de sindicalista. Eu fui aluno da mãe da Maíra, Doroteia, da história dela no Ulisses Guimarães, o CIEP aqui na Curicica. Eu peguei um pouco de horário integral, mas foi bem pouco. Foi só acho que na sexta série, depois mudou, aí ficou tipo isso. 2 horas ficava todo mundo liberado, e depois acabou. Enfim, não cheguei a pegar o áudio do ICEP, mas aí estudei ICEP e fui aluno da sua mãe. Para fechar, Maíra, a gente está chegando no final aqui. Queria que você desse suas considerações finais, falasse aí alguma coisa que você ainda queira falar, de alguma ideia, alguma proposta, algum pensamento que você tem. Deixe suas redes também para o eleitor do Diário do Rio te acompanhar. E é isso, a ideia aqui é o pré-candidato, candidato falar livremente sobre ideias e propostas, e agora é o momento final de falar aqui. Legal. Não, assim, primeiro agradecer o convite mais uma vez. Acho que é muito importante, né, essa oportunidade da gente poder apresentar as nossas ideias, da gente poder se jogar também, trazer um pouco da nossa leitura e propostas para uma eleição que, na nossa opinião, pelo que a gente tem acumulado no MST e no âmbito dos movimentos sociais, é um terceiro turno do que foi 2022. É preciso que a gente olhe a eleição de 2024 como uma eleição central para os rumos da democracia dos próximos anos. Não há como falar de avanços democráticos, de restabelecimento da democracia, das instituições, né, do Brasil sair da miséria e dos problemas sociais que foram ocasionados pelo governo Bolsonaro, por Temer, pelo golpe. Não há como a gente falar sobre essa superação se a gente não olha para as eleições de 24 como parte do que vai ser 2026 e como parte de varrer para o lixo da história Bolsonaro e sua corja. Então,
É nessa energia e nessa disposição que a gente tem enfrentado a esse processo. Quero dizer, e aí geralmente eu começo com uma apresentação, mas falar aqui, quero dizer que essa não é uma candidatura da Maíra. Maíra nunca pensou, nunca acordou do nada e falou, vou ser candidata. Né? É um CPF que se empresta para o maior movimento social da América Latina, que é o MST, que se empresta ao Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras para contribuir na renovação da política, na renovação de quadros dispostos a travar a disputa política nos próximos períodos. Então, é nessa combinação, né, de 40 anos de luta do MST, mas também com disposição da juventude, que a gente tem construído esse processo coletivamente e dado como uma tarefa para que a Maíra represente aí esses anseios da juventude e dos movimentos sociais que têm feito muita política. Então, acho que a gente olha com muito bons olhos a entrada do MST na institucionalidade, mas quero dizer que no interior da sociedade, nas favelas, nas comunidades, nas universidades, tem muita política sendo produzida. E a juventude, ela não só representa, como protagoniza muitas formas de se viver na resistência, não só ao sistema capitalista, mas também ao que foram os últimos anos de desastre, né, da nossa democracia. Então, essa candidatura é isso. Ela é a expressão de um processo de lutas que se intensificou desde o golpe à presidenta Dilma, passando aí por milhares de lutas, fora Temer, a PEC, né, do fim do mundo, fora Bolsonaro, a prisão de Lula, todas essas lutas, elas tiveram muita resistência, e foi com a juventude que a gente também conseguiu alterar essa correlação de forças e hoje conseguir, de fato, dar um suspiro e falar, vamos construir um novo país, né, junto com Lula. Então, é nessa expectativa que a gente está construindo. Estou animada, está quase chegando aí, né, dia 16. A gente está pensando numa campanha para dialogar com o conjunto da cidade e tendo o combate à fome como bandeira central. E aí, com muita animação, com muita energia boa, com agitação e propaganda, né, como a gente tem falado, dialogando com mentes e corações, para a necessidade de resgatar a esperança e resgatar a utopia em que dias melhores serão possíveis para a nossa cidade, longe da fome, longe do desemprego, longe do extermínio da juventude e com educação pública de qualidade para todos e todas. Então, me sigam nas redes sociais também, Maíra do MST no Instagram, Maíra do MST também aqui. E mais uma vez agradecer pela oportunidade. Valeu, Maíra. Obrigado. E obrigado a vocês que assistiram aqui. Continue acompanhando a série de entrevistas com candidatos às eleições desse ano. Valeu, gente. Aquele abraço. Tchau, tchau.